Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 8. Esse episódio número 136 do Vamos Falar de Surf. Primeiramente, eu queria agradecer a audiência de vocês, a presença. Estamos aqui por estilo, friaca, não sei como é que tá aí na região de vocês, no país de vocês. Queria agradecer também toda a audiência fora do Brasil. Mandar um abraço aí para vocês, um aloha aqui do Brasil. E galera, vamos lá, né? Pô, temos que falar dessa etapa de El Salvador. Muita coisa aconteceu, foi uma etapa longa também, né? Eu digo, tivemos a janela mais comprida, praticamente todo o uso da janela de competição. Tivemos a tempestade Cristina aí no meio do caminho, que também pegou o evento desprevenido. Nós tivemos altas ondas, né? Mas acabou que não encaixaram as melhores condições com muito storm. Eu vi Nicarágua com ondas enormes, desde o México lá também vieram altas ondas, então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Vamos dizer assim, a forma como se desenvolveu. E é esse Super El Niño aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que já foi legal que pela primeira vez a gente viu El Salvador também com tamanho, né? É claro que no Free Surf a gente já viu, vejo o vídeo direto aí do Brian Pérez. Imagino que vocês também arrebentando nas ondas lá, né? Quebrando. Me lembro de ver há muitos anos atrás Jimmy Rotterdam, que era até um cara que virou atleta da Quicksilver. Depois, cara, não sei, se alguém souber, me manda uma mensagem. Ô Jimmy, se estiver vendo aí, aqueles caras, me manda uma mensagem. Mas ele que era o rei ali de La Punta, né? Hoje em dia a gente chama aí da Punta Roca, mas enfim, era mais chamado de La Punta. E um lugar místico, assim, né? Teve uma trip antiga que acho que o Matt Roy foi, Todd Morcon. Cara, tem num filme da Quicksilver, acho que é no 210, 540, 240, sei lá, 110, 240, ó, falando 110, 220 praticamente, que é um filme do Kelly Slater, mas tem umas sessions deles ali em El Salvador. Eu sei que Tom Carroll depois foi pra lá, pô, a gente teve uma trip que também com o mar épico, que foi Léo Neves. Eu acho que o William Cardoso também foi. Eu não lembro se o Thiago Bianchini também foi. Foi uma galera da Surficô na época, mas eu lembro que era uma época que El Salvador teve essa época lá no começo, que foi essa época que o Todd Morcon, essa galera foi, essa equipe da Quicksilver que foi para descobrir, vamos dizer assim, desbravar o pico, que aí foi essa ocasião do Jimmy Rotterdam que ele apareceu para o mundo. E já deu para ver que tinham altas ondas. Depois a gente teve um período negro de El Salvador, né? Que foi, dominado pela criminalidade. E eu lembro que essa trip que o Léo Neves fez, enfim, que essa galera fez, eles tinham que contar com a proteção, assim, meio de uma milícia armada. Era um lance, assim, bem complicado. Tinha muita drogadição, era um lugar complicado, enfim. Então, assim, eu voltando para as ondas, né? A pessoa se desvia aí do caminho, mas vamos lá. Faz parte, isso aí vamos falar de surf. Para quem chegar agora, é isso aí. E, cara, foram altas ondas, né? A gente viu o swell, tipo, grandão. Então, eu tava acostumado a ver no free surf, mas não a galera do CT surfando. E acho que essa é a principal diferença, né? Quando a gente vê os atletas do WCT em algumas ondas, principalmente são ondas que a gente conhece, né? Eu não conheço El Salvador ainda, né? Vai ser um prazer, quero conhecer com certeza, né? Mas assim, quando a gente vê nas ondas brasileiras, por exemplo, são ondas que a gente conhece às vezes, né? Então você vê o cara surfando aquela onda, você sabe como é que é a dificuldade, como é que é surfar aquela onda. Então você consegue identificar nuances e ver como o nível desses caras é alto, né? No caso de El Salvador, vamos falar a verdade, o Brian Pérez surfa demais. Mas, é diferente você ver o Felipe Toledo, né? Você vê o próprio Leonardo Fioravante, Carissa Samur, enfim, essa galera toda surfando esse pico, mostram-se possibilidades assim fora do normal. O que eu estava falando no podcast passado sobre raglan. Com certeza a forma de surfar raglan vai mudar. Porque o que Gabriel, Ítalo, Iago e companhia mostraram de possibilidades de surf naquele pico, com certeza vai mudar toda a dinâmica de leitura da onda da própria galera local e do mundo inteiro do surf, né? Um evento excepcional, assim, né? A gente teve, essa vitória do Léo Fioravante, né, da Itália, que eu também acho muito bacana, não só pro Léo com certeza como surfista, né? O surf é esporte individual, mas essa vitória da Itália, né? Que eu achei que foi muito legal. A Itália que tá fora da Copa de novo, acho que, rolando Copa do Mundo aí, eu não sou, né? A gente não gosta de misturar surf com futebol, mas hoje a gente vai falar um pouquinho.
Eles não foram para a Copa, né? Já acho que é a segunda Copa, a terceira Copa que a Itália não vai, mas teve essa alegria agora, né? De ver o Leonardo Fioravanti vencendo num esporte que eles não têm a tradição. Então, uma coisa era você ter, como é que eu posso dizer, um surfista bom italiano, mas assim, um surfista italiano com o nível que o Léo Fioravanti tem, né? De chegar e realmente, pô, ser um dos melhores surfistas da atualidade, overall, em qualquer tipo de condição, o nível de competição também. Então, é meio fora do comum para um país que não tem tanta tradição e que nem tem tanta ondulação assim, não é um lugar que tem onda o tempo inteiro. Se vocês forem olhar, acho que tem alguns documentários, eu não lembro se é um vídeo que saiu recentemente aí, mas eu já tinha visto isso faz tempo, saiu, republicaram alguns vídeos do Leonardo Fioravanti agora, dele molequinho, mas eu lembro que ele contando que em Roma tinha uma onda que rolava quando passava um determinado navio, a balsa, numa determinada hora perto do canal ali no mar, e eles sabiam o horário, então eles marcavam, que ele tem um irmão também mais velho que também é surfista, eles marcavam o horário, ele e a galerinha dele, esperavam aquela balsa passar, eles corriam para pegar a onda, era uma esquerda. Então quem conseguisse chegar primeiro ou pegar a onda primeiro, pegava a onda e era tipo a onda do dia, vamos dizer assim. Era uma coisa tipo assim, ele pegava várias, óbvio, sempre muito talentoso, mas tem um fator também que mudou muito a vida dele, que foi a mãe dele se casou com Steven Bell, que é o Belly. Para quem não sabe, o Belly é um australiano, ele foi técnico do Kelly Slater durante muitos anos, vários títulos do Kelly Slater que a gente acompanhou no final de carreira do Kelly, principalmente, mas eu não sei se desde o Hepta, mas eu sei que acho que desde do Deca, que é tanto, né, cara, do Octa eu não lembro agora, mas talvez sim, ele ficou muito tempo com o Kelly, e ele foi casado, então é casado até hoje com a mãe do Leonardo Fioravanti, e é um cara, porra, totalmente envolvido no meio do surf, e na verdade também os italianos, eles também acabam indo, né? Você está muito próximo da França, a Europa é fácil o deslocamento, vamos dizer assim. Então, quando você tem a temporada de ondas, você vai para surfar Rossegor, vai para surfar tudo. E o Bell também tinha esses programas da Quicksilver, porque ele era um atleta patrocinado pela Quicksilver. Era uma época que você tinha o Leonardo Fioravanti, Kanoe Igarashi, Hansi Bouquian, então todos aí top do WCT. Acho que o Marc Lacomé, que é um francês, que ainda não conseguiu entrar no WCT, não sei nem se virou free surfer mesmo, se desistiu desse caminho, enfim, de entrar no WCT, mas é um surfista incrível, que a gente já viu, quem acompanha mais tempo já viu ele competindo em etapas do WCT como convidado. E cara, ele sempre foi, é aquilo, tanto que você observa esses atletas que vieram dessa base de formação, eles têm algumas características diferenciadas, né? São todos atletas poliglotas, né? São super atletas, assim, que surfam praticamente qualquer tipo de onda. São todos poliglotas. Leonardo Fioravanti, Kanoe Igarashi, Hansi Bouquian, todos falam inglês, todos falam um pouco de francês, com certeza. Tem o seu idioma materno, então o japonês para um, o outro italiano, o outro marroquino tem lá o francês, mas não sei se eles têm alguma língua específica que eles falem. Desculpa, galera, não dá para saber tudo de geografia. Mas falam inglês, falam espanhol, falam português, então quer dizer, os caras assim, num nível altíssimo também, né, sociocultural e diferente também, né, o Léo, ele chegou com mais expectativa, na minha opinião, que o Canoa e que o Hansi, né, o Hansi vindo do Marrocos, eu acho que tinha muito mais, isso, é um país ainda que o surf começou a ser fomentado, pô, acho que foi no final da década de 90, né? Começaram a surfar a Gadira ali. Tinha um vídeo até da Quicksilver do Performance, que era o Gary Elkerton pegando umas ondas lá. Foi uma das primeiras trips que, não que fizeram, mas que assim, jogou o Marrocos mesmo como um destino de surf, mas hoje é que tem uma infraestrutura maior. O Canoa tava na Califórnia, né, cara? Japonês, mas radicado em Huntington Beach, então, pô, totalmente no epicentro do surf. O Léo tava mais pro lado ali de Rossegor na França, mas também a cultura francesa de surf, a indústria francesa também é muito forte, mas é diferente, né? O Léo, quando ele chegou, ele já era aquele cara que já surfava praticamente todo tipo de onda, já pegava os tubos nas ondas pesadas, tinha uma linha boa, tinha as manobras aéreas e era muito atirado nas ondas pesadas. Isso que era uma característica, tanto que muito jovem, sei lá, 16 anos, 15 anos, ele se estourou em pipeline, né? Fraturou a coluna,
depois se recuperou, e tudo isso foram gerando atrasos nos planos, assim, né? O Canoa chegou um pouco mais cedo no ápice, assim, vamos dizer, no auge, né? No WCT. O Léo demorou um pouco para chegar, competiu algumas etapas de wildcard, aí tinha esse programa da Quicksilver, depois ele ficou de fora, que ele perdeu o patrocinador principal. O que eu achei legal foi a Red Bull, né? Eu acho que a Red Bull Internacional, mas principalmente a Red Bull Itália, manter o apoio ao Leonardo Fioravanti, que isso eu achei muito legal, que acho que foi o que conseguiu ajudá-lo aí a se manter com um nível alto, né, para competir no circuito. Conseguiu um patrocínio dessa marca K-Way, né, K-Way, que é uma marca italiana, enfim, uma marca europeia de jaquetas e tal, muito mais voltada para outro segmento que é a neve, mas claro que deve pegar também a parte mar. Então achei que isso é legal, pô, fez parcerias com a Gucci, fez propaganda da Gucci, então assim, de marcas da alta costura, então abriu caminhos também para o surf de uma forma que nenhum outro surfista tinha conseguido. Kelly já tinha desfilado, outros atletas tinham feito coisas, mas não o italiano fazendo, né? Então isso foi diferente, expandir um pouco, né, os horizontes do surf. E sempre foi um surfista muito competente, né? Um cara que a gente viu crescer. Eu já falei para alguns de vocês que acompanham o podcast aqui, que são mais jovens, né? Que vocês estão vivendo essa experiência hoje de acompanhar a carreira de alguns atletas desde o começo. Isso é muito legal. O Fioravanti foi um que a gente viu, porra, criancinha, e vencendo eventos e competindo, mas ainda com tudo no campo do sonho, né? Do mental, do imaginário, né? Do lúdico, né? E depois aquilo começar a virar realidade e ver como a realidade é difícil, né? No fim, ele não era um californiano, não era um australiano, não era um havaiano, né, americano, enfim. Ele também não era francês, enfim, ficou ali no meio de caminho. Não sei como isso impactou a carreira dele, mas teve esse período que ele ficou, um bom período aí sem um patrocinador principal. E aí ele teve um amadurecimento. Acho que 2023 foi um ano, porque ele estava virando uma promessa. O Canoa já tinha vencido etapa, o Hans ainda estava ali na luta, mas aí eles meio que não se separaram, mas cada um foi tomando seu rumo, né? Foram ficando mais velhos. E até por escolhas de onde vai morar, de vida, tudo. Mas o Canoa foi o cara que floresceu mais rápido, né? Já foi logo no começo vice de Pipe Master, depois teve a sua vitória lá na Indonésia. Então foi um cara que começou a realmente se colocou, fez Final Five, então chegou meio que no ápice do esporte, né? Onde a gente imaginava que ele poderia chegar. E essa frustração do Léo ficou evidente, né? Porque ele conseguia resultados incríveis, mas, cara, a vitória não vinha. E aí ele teve, por exemplo, o segundo no Pipe Masters lá em 2023. Foi um ano que ele foi semifinalista também no Tahiti, quer dizer, em ondas incríveis, né? De tubo. Ele perdeu para o Jack no Pipe Masters, agora no Tahiti eu não vou lembrar para quem que foi. Depois ele teve o vice-campeonato em Pipeline que ele perdeu para o Baron Mamiya na final, quer dizer, para um surfista fora do comum. E aquela coisa engasgada, mas desde aquele período, para mim, quando o Léo conseguiu fazer a final do Pipe Masters contra o Jack Robinson, logo na primeira etapa do ano e tal, deu para perceber que tinha alguma coisa diferente, que alguma coisa do trabalho que ele vinha fazendo, mental. Ele tá com o Richard Dog Marsh, que foi surfista de elite também na década de 80, 90, desde os 10 anos de idade, então manteve o mesmo técnico, né, a mesma rotina. O Conor O'Leary também faz parte da mesma equipe, a Tyler Wright, enfim. Mas o cara manteve ali uma linha, seguiu, né, a trilha dele, acreditou no trabalho, né, e trabalhou muito, e aquilo no fim acabou culminando, né, então com esses começos dos resultados, mas era tudo disperso e realmente deve ser muito frustrante você chegar tão perto, cara, de vencer e não conseguir uma vitória. Se a gente observar que fazem 3 anos que ele foi vice naquele Pipe Masters, né, em 2023, pô, ele conseguiu a primeira vitória dele, nem foi numa onda assim, mas em 2026, né? Quanta perseverança a pessoa precisa ter, né? E eu acho que essas lutas todas que ele acabou tendo que ter com contusões, com perda de patrocínio, com essa descrença, né? Principalmente da indústria, que eu acho que a pessoa fica meio desacreditada, né? No sentido de que, pô, será que esse cara é só mais uma promessa? Mas independente do que ele fizesse no circuito, só por ser o italiano e estar na elite do surf mundial, com todas as dificuldades que ele teve de acesso à onda e tudo, não sei o quê, né, no comecinho lá, cara, não é brincadeira. É uma coisa
para ficar para a história mesmo do esporte, né? E eu acho que a vitória do Léo é uma vitória, eu já falo às vezes isso aqui, parece um clichêzão, mas que fique, né? Todo programa acho que tem meio que seu clichê, não tô falando isso, mas é uma vitória do surf, né? E não tem como não dizer que não é uma vitória do surf. Eu acho que o surf venceu, porque primeiro que ele é um europeu de verdade, ele é de Roma, de uma cidade que, pô, quem já teve a oportunidade de ir, totalmente voltada para o turismo na cidade. Você não, nem lembra que tem praia lá, sabe? Que tem mar perto. Você vê gaivota, você nem lembra disso, porque está focado, é Vaticano, Coliseu, é não sei o quê. É só isso que você pensa. E, porra, vinha um surfista de lá, tá ligado? E conseguir chegar onde ele chegou, porque próprio. Vamos falar a verdade, cara. Francês. Tivemos o Juan Duru, né, de europeu. Tivemos o Aritz Aramburu. Porque o Jeremy Flores, que foi um cara que venceu etapas e tudo mais, ele é das Ilhas Salomão, se eu não me engano. Das Ilhas União, desculpe. Então a galera. Eles não são, sabe, o Michel Bureza da Polinésia Francesa, VTA Davi lá atrás, né? O VTA David, para quem preferir falar assim. Foi top do WCT muito tempo, mas era taitiano também. Então, não tinha essa coisa ainda, não tinha tido um europeu de verdade mesmo. Nascido na Europa, radicado, né, pegou sua primeira onda lá, que vencesse etapas do circuito mundial. Então, acho que o Léo também trouxe tudo isso e daqui a pouco eu vou entrar num mérito, mas que vem de encontro como uma grande contradição, num sentido para alguns, mas no outro, uma grande confirmação de que não tem mais bobo no mundo do surf. Mas isso é fazer uma ironia com a Copa. Mas é isso, não tem mais, cara. Qualquer atleta de qualquer nacionalidade, de qualquer continente, pode se tornar um surfista profissional e chegar na elite do esporte. Claro que vai depender do talento, vai depender de uma série de fatores, mas tá aí o exemplo do Leonardo Fioravanti. É uma persona magnífica, pô. É um cara simpático, que conversa com todo mundo, é claro, fala 4, 5 idiomas, né? 5 idiomas, mas assim, ele fala 5 idiomas porque ele se interessa. Então ele se interessou em falar português, ele vem pra cá, ele conversa com, você vê, ele fala com o Pipo, ele fala com não sei quem, ele conversa com não sei o que lá, ele entende o que as pessoas estão falando. Então isso acho que propicia para ele uma imersão cultural, uma conexão com a cultura do local. É muito mais fácil para você não estar completamente perdido, entendeu? Você não tá aqui, a galera tá falando tipo japonês ali, então você não entende nada do que estão falando de você, se estão rindo da tua cara, se falaram alguma coisa, sabe? Coisas que fazem a diferença para você se sentir confortável. E é um cara muito legal, então acho que para o surf também, não só a vitória do surf de ter essa coisa do europeu, de mostrar o quão longe o surf chegou e quão grande ele é, e como é um esporte maravilhoso, mas também eu acho que de trazer essa diversidade e essa coisa da pessoa bacana que é o Leonardo Fioravanti, como é um protagonista muito bom, não só pela pessoa, mas pelo surfista que ele é. Que eu acho que ele tem agregado muito surfisticamente, principalmente em relação ao power e à competição, né, o nível de preparo de um atleta de elite. Então acho que isso realmente agrega muito. Em termos de surf, cara, não tem nem o que falar. É um cara que tá misturando a speed, power and flow, né? Então, pô, tá até aqui no cantinho aqui, é a velocidade, é a força e é a fluidez. Ele tá levando esses critérios assim como ninguém. Não tem usado as manobras aéreas em diversas circunstâncias, apesar de tê-las na manga. A gente sabe que o Léo é um bom aerealista, apesar de não ser excepcional como é um Iago, como é um Felipe, enfim. Mas ele é um grande aerealista, mas não precisou, né? E a gente tem observado, por exemplo, na Gold Coast ele surfou muito, ele tem surfado muito. Era uma questão de encaixe, de ser o dia do cara, e realmente ele tem feito um surf de vanguarda, assim, é um surf técnico, é um surf clássico, é um surf que ele não se perde no tempo, né? Ele é muito valorizado porque ele é muito difícil de ser feito daquela forma. E, cara, ele mexeu completamente com o ranking mundial, cara. Porque todo atleta hoje em dia que vence uma etapa, né, acho que isso é uma conversa muito interessante que tem rolado, eu vejo como a galera alguns têm amadurecido, né, nas conversas entre surf. E pô, hoje em dia, num circuito de ponto corrido e num circuito tão disputado como a gente tem hoje, né, o WCT é muito disputado, são muitos talentos, uma vitória coloca você dentro da disputa do título mundial.
Então, ele entrou realmente para bagunçar o ranking e tem chance de ser campeão mundial. Principalmente se a gente pensar as ondas que ele já teve bons resultados, que ele não venceu, mas que ele veio construindo essa confiança para vencer. Cara, Pipeline e Tahiti. Óbvio que feed, se tiver altas ondas, ele vai quebrar também, porque é um tipo de onda que favorece. Qualquer direita do circuito ele quebra. Então é um cara que pode sim chegar em Pipeline. Entende? Perder, pô, chegou na final, nunca ganhou o Pipeline. Sim, perdeu pro Jack Robinson e pro Baron Mamet. Então, quer dizer, é um cara que pode ser campeão mundial. Então, é uma ameaça real. E eu acho que isso também mostrou muita coisa também, sabe? Pro mundo do surf. Porque a gente teve uma conversa que foi muito chata, que começou a rolar. Eu deixei chegar no... Tive que segurar a ansiedade, porque eu já queria sair descendo o cacete, mas para falar nesse podcast, que foi primeiro foi o Swellens, que é o Vaughan Blake, irmão do Ron Blake, e um outro maluco lá que faz o programa com ele, que eu gosto até do programa. Tem o programa do Jadson, que é muito legal, tem umas análises muito bacanas, mas eu não gostei do carinha no último, nesse depois da Nova Zelândia de Raglan, porque ele veio falar da forma como os brasileiros estavam competindo, do jeito brasileiro de competir, e botaram uns cortes de futebol nossos, e eram cortes, assim, de uma fase ruim da nossa seleção, sabe? Dessas coisas... Me perdoe quem é fã do Neymar, mas ele fazia essas coisas, cara, de bater a bola e o cara se jogar no chão, e ficar rolando, e assim, eu até escrevi num comentário, é difícil eu comentar, e eu comentei em português, e comentei em português de propósito, porque eu sei escrever em inglês, mas assim, porque é isso, a gente fala português, eu não falo inglês, tá? Quem fala mais de um idioma é nós, e cara, eu não falo de rugby, entendeu? O australiano não gosta de rugby, não é um esporte importante para eles. Eu não falo de rugby, eu não entendo de rugby. Eu não tenho tradição no rugby. Apesar do Brasil ter um time forte que eu sei e tal. Então eu não vou me meter e não vou misturar a cultura surfística da Austrália com a cultura de rugby, que eu sei que são culturas diferentes. Não vem falar de futebol, entendeu? Não vem misturar as coisas. E para mim, é tudo uma grande desconsideração, querendo desconstruir o nosso surf hoje em dia, né? Isso já vinha, eu falei para vocês no último podcast do grupo do Zap dos caras. Para mim, a galera mais velha que tá muito frustrada, 50 anos no circuito, os caras que são dono, cara, eles fizeram de tudo para segurar a gente. Até queria agradecer aí, Thiago Camarão, mandar um aloha demais aí. Gente boa pra caralho, Camaras, pô, deu para trocar algumas palavras ali. Outras pessoas que eu falo também, todo mundo que assiste, cara, e que conversa via mensagem, essas trocas com vocês, assim, são muito importantes. E eles seguraram muita gente, cara, em muita coisa, esse salto do Brasil, né? Principalmente se alguns atletas nossos representassem uma ameaça maior. E é uma verdade. Mas os tempos mudaram e hoje a gente é que determina o que é feito. Se eles tivessem um atleta que desse 3 aéreos numa onda, numa final de campeonato, cara, eles teriam dado uma nota absurda. E o aéreo seria a coisa mais valorizada do mundo. Por que não é o Ethan Ewing, quem eles estão botando todo o dinheiro que eles têm no bolso em cima, que tá mandando 3 aéreos numa onda, aí já não começa a valer mais. Entendeu? Aí eles já começam a questionar. Ah, mas a repetição, e querem comparar com 3 pauladas de backside do Morgan Ciblick, entendeu? Vai se catar, mano. Vocês estão doidão, estão achando que a gente vai cair nessa historinha, mano, entendeu? Acabou, velho. Vocês que. Beleza, cara. Vocês criaram, vocês mandaram. Mas, cara, não é assim que funciona. E depois ainda veio o Suellens falando isso, querendo tirar um pouco da forma, e era a gente na competição. Então era o Iago com o Jacob Wilcox, e depois era o Ítalo com o Iago na bateria. Cara, isso é competição, mano. Sabe? Adriano de Souza já teve que xingar bem o Taj Burrow em Lloyd Trestos, que a galera paga um pau pro Taj Burrow também, mas já foi um cuzão com a gente também. Não tô falando de surf aqui, mas, porra, de surf, né? Tô falando de outras coisas, pô, pra depois o Mineiro falar uma pá e dar uma xingada no Kelly também, entendeu? Que foi o contexto de bateria e tal, que ficavam pegando no pé do Mineiro, porque ele queria competir, que ele queria usar o livro de regras, que ele queria vencer, sabe? Então é isso, porra. Os caras querem montar um tapetão, começar a construir uma narrativa para fazer um tapetão pro Itaú e pros australianos que não estão vencendo, e nem os americanos. Aí sai o Stab in the Dark. Porque para mim isso também foi uma coisa meio montada. Fizeram aquele Stab in the Dark X, que foi com o Kelly Slater, e depois foram pro Stab in the Dark
com o Itaim e logo na sequência, porque aquele Stab in the Dark com o Kelly Slater pegou mal pra caramba. Porque todo mundo ganhou o Dayman e todo mundo, já falei aqui nesse podcast, não vou ficar voltando, mas ficou todo mundo tirando o maior coco da cara dos caras. E aí fizeram esse com o Ita, não tô tirando nada dele como surfista, mas aí ele fez aquelas entrevistas no meio do caminho, e numa delas aí que saiu recentemente, é ele criticando esse lance dos aéreos e tal, e não sei o quê. Eu fiquei pensando, né, cara, primeiro que é ridículo, né, porque eu gosto muito, pô, eu cresci, né, eu tô com 42 anos, eu cresci surfando nos anos 90. Então eu vivi toda a geração momento, eu vivi uma transição, sabe, de começar a surfar e os ídolos serem Tom Curren, Tom Carroll, Picuruta, enfim, uma galera ali, e depois do nada vir Teco Fabinho, geração Momentum, tipo, com outro surf, com outra dinâmica, dando aéreo, misturando. E por que eu tô chegando na geração Momentum? Ou mesmo a geração Lombrô, aqui também, final dos anos 90, Trequinho, Léo Neves, Raoni Monteiro, enfim, Pedro Henrique e companhia, enfim. Cara, era o surf completo. O Momentum, por exemplo, cara, era umas puta rasgada, então o surf de borda incrível, com fundamentos, speed, power and flow e os aéreos. Só que os aéreos naquela época eram um começo, então você tinha as rotações Tim Curran, Curran, Kalani Robb, Keith Malloy, não sei o que, o Binho mesmo aqui no Brasil. Cara, a galera voando tal, girando, mas a altura era diferente, claro, evoluiu muito. Mas você via que aquele era o futuro do surf, era você conseguir misturar o power surf, o surf de borda, com as manobras inovadoras, com as desgarradas de rabetos aéreos, as rotações, enfim, os drops no crítico, uma coisa assim. E aí você chega em 2026, eu tô falando aí, porra, quase 30 anos depois, né? Você querer voltar para trás, você criticar um cara, querer dizer que o aéreo não tem a dificuldade, porque aí fica fácil, que aí... Cara, eu achei uma bola fora e eu achei que a vitória do Leonardo Fioravante nessa etapa ela foi uma água no chope dos caras, porque, tipo, meio que cala a boca, tá ligado? Tá aí, o Leonardo Fioravante não tá reclamando, mano, ele tá trampando, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Ele não tá criando confusão. Ele vê o que os brasileiros estão fazendo, ele vê o que o Ítalo tá fazendo, o que o Medina tá fazendo, o que o Thiago tá fazendo, o que o Felipe tá fazendo, enfim, o Samuel tá fazendo, e, cara, ele tá fazendo a mesma coisa, velho. Ele não tá procurando culpado, sabe? Eu acho interessante porque isso volta para uma frase do próprio Mark Richards, que falou isso no campeonato na Gold Coast, que eu achei o mais louco, que foi justamente o campeonato que o Ethan ganhou, mas antes do Ethan ganhar, e já falou isso num filme da Quicksilver, quando o Letting Go mesmo do Kelly Slater sendo heptacampeão mundial. Que ele falava assim, cara, ele falava o circuito mundial não é um monte de escoteiro, sabe, feliz e sorridente indo acampar. Não é assim, cara. É treta, cara. A galera tá lá pra ser campeão mundial, cara. Tem que ter disputa em bateria. A galera vai usar o livro de regras. Você vai ter disputa de remada. Você vai ter baterias próximas. Você vai ter baterias polêmicas. Você vai ter rivalidade entre atletas. É isso que é competição, cara. Não quer brincar? Não desce pro play. Então, assim, eu achei que isso foi uma coisa que deu uma destruída nos australianos, porque ainda foi o Leonardo Fioravante venceu a etapa. Então, a gente mesmo, como brasileiro, durante muito tempo, a gente culpou o juiz, a gente culpou um monte de coisa. Depois chegou um momento que era uma questão de acerto de surf, que foi o que o Adriano foi fazer. Porra, mas também não adianta. Precisa vencer Terra-Upô, precisa vencer Pipeline, precisa, cara, quebrar em J-Bay, precisa chegar 3 semanas antes em Bells Beach, cara, e ficar surfando no frio. Vai fazer o quê? Essa é a realidade do circuito mundial. Se você quer ser campeão, é isso que você precisa fazer. Então, acho que o caminho foi estabelecido. Então, você querer voltar para trás só porque você não está satisfeito com o que está acontecendo é um bando de recalcado. E o Leonardo Fioravante trouxe uma coisa que, por isso que o surf venceu também, que é o lance do gosto da vitória. Que eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que os surfistas italianos estão sentindo. A gente sentiu isso durante muito tempo, que era quando um brasileiro vencia uma etapa que era uma coisa assim, nossa, cara. Era o mundo, fazia uma final, era tudo, era a capa da revista, era o sonho de verão. Por isso que eu falo pra galera mais jovem que acompanha aqui o podcast, tipo, cara, calma, sabe? A gente sabe o que é perder.
Talvez vocês não saibam, mas a gente sabe. A gente sabe o que é perder, a gente sabe o que é ficar anos e anos e anos torcendo e acompanhando, aí vem uma promessa, aí vem outra, aí vem 15 promessas, aí vinga não sei quantas. É assim. Os australianos nunca viveram uma entre-safra. Na verdade, eles já viveram várias. Né? Porque se a gente for olhar os campeões mundiais deles, eles pararam no Fene e no Parco, certo? Depois a gente teve quem? Marco Quilupo, entendeu? Então se a gente for olhar, cara, são sequências bizarras, porque a gente tem depois aí o Kelly Slater, basicamente, Andy Irons, certo? John Florence, entende? Então, claro, tem outros, mas enfim, aí o resto são os brasileiros, né? Mas é uma coisa que tirou o pé dos caras, cara, tirou o chão deles, mas quando tira teu chão, cara, você chegou no fundo do poço, que é isso que eu sinto que os caras estão sentindo, cara, bate o pé, é a hora de você pegar um impulso lá embaixo e subir. Não adianta, cara. Você tem atletas muito bons, muito talentosos no circuito, mas acho que não talentosos o suficiente, às vezes, para bater de frente nesse momento da carreira, talvez, com os brasileiros que estão lá no topo, cara. Entende? O Leonardo Fioravante foi fazer o que o Jack Robinson fez, que eu acho que agora o problema do Jack Robinson é cabeça. Eu acho que é o que ele tinha no Grilo, ele não tem com o Luke Egan. Mas o que o Griff tá fazendo? O Griff tá lá, mas ele tá come quieto, ele tá ali meio na frente. O Ethan também continua lá. Mas eu achei que aquela manifestação dele, que ele pode dar a opinião dele, ele tá certo, tem que ter uma liberdade de expressão, tem que falar o que ele quiser e a gente parar também de reclamar quando os outros falam da gente também. Eu também fui lá e escrevi as coisas, mas porque eu achei que quis desmerecer o surf competição como ele é e querer tirar, sabe, querer diminuir os brasileiros para tirar o brilho das nossas vitórias. Por isso que eu me manifestei. Agora o resto de conversa, o xingar, essas coisas, cara, não tem nenhuma necessidade. E aí que a gente mostra a nossa superioridade, a gente dá o exemplo. Então, só que eu achei que nesse aspecto, assim, eles pecaram demais. E deixaram muito claras as intenções deles. Mas o surf é um esporte globalizado e vai ter que seguir o mesmo caminho do Adriano de Souza, vai ter que seguir o mesmo caminho do Ítalo Ferreira, vai ter que seguir o mesmo caminho do Iago Dora, do Felipe Toledo, do próprio John Florence. Todos se adaptaram e tiveram que fazer ajustes para conseguirem o título mundial. O Ethan não pode achar que ele vai ser campeão mundial dando só rasgada, cara. Tem o surf lindo, o surf do Léo foi incrível. E teve manobras que o Léo enterrou a borda, cara, na rasgada inteira, em toda a transição da rasgada. Ele não deu jogadinha de rabeta que faz efeito, mas às vezes não é tão complexo, que eu já falei algumas vezes aqui. Tem pessoas que criticam com toda a razão, diferença de opinião e de estilo de surf que gosta, mas tecnicamente, às vezes você vê algumas coisas ali que são jogadas, não são... puxou tudo, entendeu? É jogo de vista. Então, assim, cara, é foda. Eu achei que isso foi legal porque deu essa... Leonardo Fioravante foi lá e ganhou. Então para de reclamar aí, ô seus vacilão. Entendeu? Querem tapetão pra fazer as coisas. Vai trabalhar, mano. Vai surfar. Vai competir, vai evoluir. Vai mandar aéreo, vai arriscar tudo. Entende? É isso. E perderam cedo no evento, que eu acho que ainda ficou uma coisa que acho que ainda cria essa atmosfera. Então, pô, você vê o Jack Robinson foi expulso da água lá em El Salvador. Eu sou totalmente contra a violência dentro da água. Mas a gente sabe como é que é o localismo dentro do surf. O localismo bom, ele tem que existir, que é respeitar os locais, respeitar a ordem do pico, respeitar a natureza, não deixar sujeira, chegar pianinho, sabe? Respeitar a linha no line-up, não colocar as pessoas em risco, nem sair rabiando ninguém. Espera a tua vez, ainda mais no point break. Então foi lá, tomou um acelero. Eu acho que isso também mexe, sabe? E deu para reparar. Eu tenho reparado um pouco isso, eu já falei em outros podcasts. Eu não vejo o Jack equilibrado nessa temporada. Eu vejo ele com a cabeça muito e eu vejo como eles se fecharam, australianos, sabe? Os caras estão ferrando com a gente, é todo mundo contra eles. A gente já viveu essa mentalidade de todo mundo contra a gente, né? Então, esse estigma, assim. Então, é difícil, você se perde até às vezes no meio desse caminho. Hoje a gente está vivendo uma realidade que, tipo, existe a gente contra eles? Existe. A gente pensa nisso? Pensa. Eu falo aqui direto com vocês comigo, enfim. Mas a gente tem que perceber que a gente está acima disso. O que fala na água é o surf. Né? Existe a política, existe tudo, mas se você surfar mais, cara, muito difícil você perder a bateria. E foi isso que a gente acompanhou nesse campeonato. Né? O masculino e o feminino vencidos
no surf, na estratégia de competição, né? A Carissa, né, no outro lado do draw, né, no outro lado, no feminino, que é isso, cara? A nova geração sumiu. A gente teve uma. Olha que ironia, eu achei que eu fosse acertar, porque lembra que eu falei para vocês no podcast passado, eu falei, porra, só falta a Tyler vencer El Salvador. A Tyler fez a final, cara, foi vice, surfando muito. Perdeu para a Carissa porque ela adotou uma estratégia diferente na final, de ser mais paciente, esperar as ondas, e a Carissa saiu, cara, pegando uma atrás das outras. A Carissa voando, cara, pegou a Brisa Hennessy, que acho que esse foi o ponto alto dela no campeonato, né? Porra, no final de bateria, faltando pouquíssimo tempo para terminar, pô, ela, que presença de espírito, né, cara? E que deu uma aula para a nova geração. Porra, pegou uma onda, assim, formatada pro aéreo, cara. Ela foi atrás do aéreo na onda, cara, e chegou no final, mandou o aéreo rodando de frontside, completou. A Brisa tava surfando demais, para mim era uma das melhores atletas ali no free surf, com certeza, em termos de power, de equipamento, de tudo. E já é uma veterana, vamos considerar, no WCT. E, cara, perdeu porque, cara, o que a Carissa fez foi impressionante. O grau de dificuldade da manobra, o momento da bateria que ela colocou, arriscar uma manobra de aérea também, né? Pô, eu imaginava essa nova geração vindo muito mais agressiva nessa temporada. Erin Brooks, Tia Zembrowski, própria Molly Picon, Kate Simmers. Não vi. Eu tô vendo a galera do Basilip descer o cacete. Então, foi interessante ver a Carissa colocar isso no meio do caminho. Ela ser a surfista progressiva. E eu já tinha falado para vocês, né, que a Carissa teve aquela frustração dos títulos mundiais de Final Five. Mas se a gente lembrar, quando a Carissa deixou o circuito mundial emputecida com a WSL com toda a razão por causa do Final Five, independente da Caroline Marks ter sido a campeã mundial no Final Five, a melhor surfista do mundo naquele período, nos 3 últimos anos que ela competiu no circuito mundial, overall, foi a Carissa Moore. Porque ela teve o seu primeiro título mundial, que foi contra a Tati, ela perdeu o segundo contra a Stephanie Gilmore na final, mas, né, e depois perdeu para Caroline Marks, mas essas 3 temporadas ela tinha sido a primeira no ranking, a lycra amarela. Ela tinha chegado. Então, se fosse no circuito de ponto corrido que a gente tem hoje, ela seria 3 vezes campeã mundial. Campeã mundial, desculpa. Então, ela saiu com o status da melhor surfista do mundo. E ela ficou fora esse tempo. A Steph também não estava, né? Mas a Steph não tinha sido a melhor surfista overall. Ela chegou lá em quinto para competir no Final Five quando ela foi octa. Enfim. Então a Caroline, a Molly, a Caroline já é um pouco mais veterana, mas a Molly, a Caitlyn, a Erin, enfim, seja lá quem for da nova geração, elas nunca pegaram. A Tati já teve excelentes disputas com ela, até de título mundial. Mas ninguém pegou a Carissa nesse auge, elas já como as dominantes no circuito dessa nova geração, vamos dizer, Kate, Molly, Caroline. Então, é bem diferente, cara. Você pegar... ela voltou. E ela voltou à forma. Venceu back-to-back, 2 eventos seguidos e fazendo uma manobra dessa. Depois que ela fez aquilo, eu falei, cara, ela vai ser imparável. Quando a Tyler acertou o pé, eu achei que a Tyler fosse vencer o evento, porque, na minha opinião, estava surfando melhor. Eu achei até que o surf da Carissa na final não foi lá o mais bonito, mas foi eficiente e venceu a bateria. E maravilhoso, cara. A nova geração tá tomando uma surra esse ano, capaz da gente ver uma disputa de título mundial com a nova geração presente, mas talvez não esteja assim, porque pode ser que a Carissa, se ela continuar assim, ela pode muito bem vencer o Rio e chegar numa posição em pipeline, por exemplo, de muito distanciamento dos atletas que estão abaixo. Então, realmente complicado. E a Tyler muito próxima, né? E uma coisa que foi observada foi o Mitchell Salazar, que eu não tinha também reparado, né? A gente, dentro do WCT, eu nunca tinha visto também, ele falou e é verdade, campeões mundiais sem patrocinador principal no bico, né? Então a gente tem o Gabriel Medina nessa situação, tricampeão mundial, e a Tyler Wright, né? Bicampeão mundial também sem patrocinador principal, ambos da Ripcur. Então a gente vê um corte aí da Ripcur significativo, né, nos grandes medalhões aí da marca. Vamos lembrar que a Tyler era a campeã mundial, né, da Ripcur. Eles mantiveram então só a Stephanie Gilmore. Então um corte que para mim foi meio surpreendente, né? Optaram por permanecer só com a Octa, tiraram a Bi.
é meio triste, né? Eu não sei, o Gabriel tem muito dinheiro, assim, imagino, né? Ganhou muita premiação, tem muitos patrocínios na prancha. Então, não acho que ele precise de grana para se movimentar. E possa ser muito mais seletivo. Talvez a Tyler era a mesma coisa, mas eu não sei se é esse o caso, entendeu? Ou se ainda tem muitas negociações, ou se é um desinteresse. Enfim, para quem está no meio aí dessa parte da indústria, depois manda aí, porque a gente acaba ficando curioso. Então esse é um ponto que eu queria colocar para vocês. Então a gente viu, e o Ítalo, né? Que eu acabei não falando. Então a Tyler surpreendente, se colocando na disputa do título mundial, tá abaixo lá no ranking ainda, mas eu acho que esse resultado era o que ela precisava para acreditar de novo, e a Carissa nem tem o que falar. Genial, emocionante também ela com a filhinha de novo, e cara, essa criança vai crescer acostumada com vitória só da mãe, que coisa louca, né? Tá vivendo uma experiência única, né? E bacana a gente poder acompanhar isso. E no masculino, o Ítalo, né? O Ítalo, cara, nem tem o que falar dele. Ele é muito competente, é um cara, assim, obstinado. Tem que tirar o chapéu pro Ítalo Ferreira. Ele é o brabo mesmo, cara. Ele é foda. Porque o cara chegou, se cortou. Porra, 8 pontos no joelho, cara. 8 pontos é ponto pra caramba, meu. É muito ponto, é um corte fundo, é um corte grande. E, pô, continuar surfando assim, cara, dói, inflama. Mas eu acho que a diferença também, não só a obstinação, né? O que ele tem, a fé dele, o trabalho psicológico, mas também o preparo físico, né? Ele é um cara, um dos mais bem preparados fisicamente do circuito mundial na atualidade. E assim, o cara consegue passar por cima de situações que para uma pessoa normal, mesmo bem preparada fisicamente, seriam muito difíceis de conseguir lidar. Então, é uma resiliência, uma força extra que ele tem ali, né, desse preparo físico. Então, isso é muito interessante de observar. Eu até comparo, assim, às vezes me lembra muito do auge que eu vi lá atrás com o Tom Carroll. Eles são muito parecidos em várias coisas, eu acho. Eu acho que para mim o Ítalo Ferreira é o Tom Carroll dessa geração. É, e, cara, ele tem muita. Assim, o Esther ele tem dessa coisa do preparo físico, então ele consegue lidar com coisas que são humanamente impossíveis. E venceu o Gabriel, né? Como ele venceu na semifinal, que foi uma das baterias, assim, uma aula de competição, né? Realmente foi impressionante. A Carissa também, com a Tyler também, uma puta aula de competição. São duas baterias lindas, né? De você acompanhar uma dinâmica do atleta para fazer o que é necessário para vencer, né? Como o Gabriel fez lá com o Alan Cleland também. E outra foi um jogo de xadrez entre esses super campeões, né? Apesar do Ítalo ter só um título mundial, ele é, né, medalhista de ouro na Olimpíada e, cara, quantos vice-campeonatos, quantos Final Five ele já fez e deu pau em todo mundo, né? Só perdeu para quem foi campeão. E porque uma troca de ondas assim franca, né, cara? Puta, um pega uma, outro pega outra e, cara, cada detalhe conta e como nenhum dá um espaço pro outro. Então os caras falando do bagulho lá, se para pra pensar, os velhos falando do negócio de cruzar na frente dela, vai se fuder, entendeu? Desculpa aí, gente, português, mas é isso, cara, porque é ridículo, entendeu? Aí você vê campeões mundiais, um trio, outro. Os caras nem precisavam mais trabalhar, se bobear, já estão garantidos, aí podiam se aposentar. E, os caras estão ali competindo em alto nível, sabe? Se colocando humildemente, esperando, disputando um jogo ali de xadrez fodástico. Tipo, vai ser realmente quem der a sorte de pegar as melhores ondas, cara, de encontrar as ondas, às vezes até na troca de onda. Desculpa, porque os caras são tão competentes que acaba que eles praticamente não caem. E o encaixe que eles conseguem dar de repertório de manobra, né? Puta, o que é o repertório de manobra do Ítalo Ferreira e do Gabriel Medina? É um negócio surreal, né? Leonardo Fioravanti também demonstrou um repertório absurdo na final. A gente vê Carissa com o lance do aéreo, repertório, né? A gente vê a Tyler com as jogadas de rabeta, sabe da rasgada completa, mas dá as rabetadas também, vai além. Então, assim, repertório. Então foi uma vitória, acho que foi um campeonato muito marcado por isso. E mais um campeonato que a gente
a gente viu os aéreos aparecendo, mas não sendo protagonistas, né? Apareceu de vez em nunca aí nesse campeonato. E, e assim, foi o Power Surf, surf de vanguarda, vamos dizer assim, é que foi o que levou esse evento, né? Que ganhou esse campeonato. Então achei que isso foi muito legal. E o Ítalo ter vencido o Gabriel realmente numa disputa pela Lycra amarela, né? Se o Gabriel tinha que vencer o Ítalo, aí ele ia pra final e tinha que vencer o campeonato para pegar a Lycra amarela de volta. O Ítalo venceu, manteve a Lycra amarela e ainda deu uma distanciadinha. Então, assim, um campeonato incrível. A Luana perdeu relativamente cedo, né? Perdeu para a Carissa também nesse meio de caminho. A Carissa surfando demais. Foi difícil mesmo. Não foi por falta de surf, acho que foi por falta de oportunidade realmente na bateria. Como o Alan Cleland, eu acho que o Alan Cleland, o Medina, eu gosto da humildade do Gabriel, né? Como ele tá maduro e tal, né? Isso é que é legal, o cara tem humildade, né? Desculpa aí, gente, às vezes eu esqueço qual a barba e faz barulho para vocês, foi mal. Vou me policiar. E dele falar que foi uma bateria difícil, né, contra o Alan Cleland, porque o Alan Cleland tinha a melhor nota da bateria e vinha surfando muito no campeonato e se viesse outra onda ele venceria. Mas o Gabriel, tricampeão mundial experiente, ficou pegando as ondas ali abaixo da prioridade, juntou 2 scores ali e acabou vencendo, o cara precisando de 2,18, sei lá quanto para virar a bateria, perdeu. Então foi um aprendizado pro All, mais legal ele ter feito uma quarta de final, ele dá uma subidinha aí, é um cara que tem nível pra estar no WCT e ficar lá no ápice. Acho que desapontamentos que todos tivemos, e principalmente a galera aí no Fantasiando, rodou legal. George Smith, estava contundido, não foi o Matthew McGillivray. Enfim, que não performou no nível que a gente imaginava em El Salvador. Mas o Felipe Toledo, Griffin Colapinto, né, Gabriela Bryan, a própria Caroline Marks, né, a própria Stephanie Gilman, esses são todos atletas que já venceram, né, esse evento e que não performaram, né? Performaram bem, surfaram bem, mas não conseguiram, enfim, o resultado que eles imaginavam e que a gente imaginava também nesse campeonato em El Salvador. Então a gente inclui agora o Leonardo Fioravante e a Carissa Moore, 2 campeões aí inéditos nesse evento. E eu acho que para os brasileiros, cara, o Samuel surfou demais, Felipe surfou demais, todos os brasileiros surfaram muito bem. O Alejo surfou muito, estava quebrando no free surf no começo, Miguel também. Cara, eu achei que foi realmente coisa de bateria. Tiveram, assim, foi um evento com boas ondas, mas a gente teve momentos ali muito ruins, principalmente aí no final do campeonato. Não foi o ideal. A tempestade deu uma estragada, acho que ficou também uma lição para o pessoal da WSL em se agilizar, eu acho, nesse evento principalmente, porque contou, né? O oceano é foda, né? Meteorologia em geral, né? Porque contou com eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, contou que ia ter uma determinada situação e ela acabou não acontecendo. Então, tipo, poderia ter agilizado o campeonato no começo que tinham ondas, mas aí não fez, aí porque esperou, aí quando esperou não deu. Enfim, foram mudanças ali repentinas que foram acontecendo. A gente teve atletas também internacionais surfando bem. Tivemos Eli Heinemann, né, surfando muito bem nesse campeonato também. Foi um cara que agregou bastante no surf, começou o campeonato dando trabalho. Parecia que era um cara que ia longe. Tivemos Leon O'Brien surfando bem, Callum Robinson batendo o Itami numa bateria que o Callum surfou muito. Né? Achei que os australianos já iam pistolar, mas aí esse foi um próprio australiano que ganhou dele. E um cara que trabalha demais, então mais uma lição para parar de desmerecer também o trabalho dos outros para os australianos e para o Ethan também voltar para casa e pensar, porque ele vai vir agora para o Brasil. Então ele sabe que ele tem um páreo duro. A gente precisa lembrar, né? Não falei disso até agora, porque foi muito mais filosófico aqui o Vamos Falar no Surf no episódio de hoje, mas a gente passou a 5ª etapa. Então a gente já está indo para a 6ª, né? São 4 etapas só que a gente tem, praticamente, né? 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 4 etapas aí para concluir essa primeira parte do circuito. Então, é a hora, meu. Não tem, agora já não tem mais muito tempo. Para quem quiser surfar surfar em Pipeline, vai surfar. Mas se quiser surfar Abu Dhabi, Portugal e ter alguma chance de reclassificação via WCT para a temporada 2027, é agora. Então, o funil apertou, entendeu? A pressão está muito maior. E para os atletas que estão realmente em disputa, querem fazer parte da disputa de título, como é o caso do Ethan Ewing, o caso de um Griffin Colapinto, enfim, é um momento também muito crítico, né? Precisa, cada derrota
pesa demais. Então, perder no round 2 como o Ethan Ewing é mais um descarte. Então, é um resultado ruim. Entendeu? Ele vai ficar com esse evento provavelmente no somatório dele. Então, vai prejudicá-lo na pontuação para ele chegar nas próximas 2 etapas. Se ele passar nos 9, provavelmente ele, da 9ª e for na 11ª, provavelmente ele vai. Beleza, mas ele talvez não esteja na condição de ser campeão do mundo, de estar na disputa do título, que vai ser frustrante. Entendeu? Então, tem esses fatores. Depois a gente teve o Miguel perdendo para o Eli Heinemann, que realmente foi uma bateria que o Eli surfou demais. O Canoa também surfou demais nesse campeonato. Gostei muito do surf do Canoa. Queria parabenizar também o Márcio Zuvi, a galera da Sharpai. Pô, o Leonardo Fioravante estava surfando de Sharpai. Surfando demais. Deu para ver a diferença da relação que ele acabou construindo com o Márcio Zuvi de shape, né? E com shapers o Márcio Zuvi pelo mundo, né, da Sharpai. Como ele realmente acertou o equipamento. O Léo penou um tempo, viu? Para acertar o equipamento. Ele foi pro Burnie na mesma época que foi o Gessé Mendes. Ele surfou de Bradley durante muito tempo. Então ele ficou meio sabonetando, sabe? Sem ter muito aonde conseguir encontrar os equipamentos ideais. E eu acho que você precisa estar com uma fábrica de prancha que consiga te atender em qualquer lugar do mundo. E a Sharpa, acho que ele encontrou isso, encontrou a forma, porque ele é um surfista rápido, ele é um surfista arisco, ele é um surfista power, ele tem os aéreos, então acho que muito equipamento que o Felipe Toledo desenvolveu, que alguns atletas ali ajudaram a desenvolver na Sharpai também, acabam se encaixando e até ajudando a trazer algumas nuances ou refinar alguns aspectos do surf de outros atletas. Então, acho que isso é muito legal. E, cara, surfando muito Canoa, fiquei realmente impressionado. Eu acho que ele tá vindo para disputar título, não é brincadeira, e gostei da maturidade dele, porque faz falta realmente. Então o Alejo acabou perdendo para ele, mas é uma bateria que o Alejo surfou muito bem. Depois a gente teve Marco Mion, foi um cara que performou muito bem, o Iago bateu lá o Luke Thompson na bateria de número 6, Samuel começou destruindo, não tomou conhecimento do Joe Vogan. Eu achei que o Samuel fosse vencer esse campeonato, para falar a verdade. E tem surf para isso, enfim, acho que é uma questão de tempo. E tivemos o Leonardo Fioravante batendo o Matheus Erdi numa bateria super disputada, que o Matheus surfou muito bem, aplicou a layup, né, levou os aéreos ali para a bateria. Mas, cara, é difícil, né? Eu tava falando lá no começo desse negócio de misturar os fundamentos com os aéreos, mas às vezes, dependendo do encaixe do fundamento e da onda, uma onda como essa, uma onda como o Jeffers Bay, às vezes você vai perder para o fundamento, sim. E aquela bateria, o Leonardo Fioravante ganhou. Foi 15.04 contra 14.70, bem próximo. Mas eu acho que para o Matheus só faltou ele encaixar carves com mais potência, entendeu? Se ele encaixar um carve potente mesmo naquela onda e mandar um alley-oop daquele e tudo, ou mandar essa manobra no começo da onda, cara, ele com certeza vai ganhar. Mas eu acho que tudo acerto, é detalhe. Também a gente percebe que o Leonardo Fioravante estava um cara que veio crescendo, então já estava meio predestinado. Você perdeu para o campeão do evento, então tá maravilhoso. Do outro lado a gente teve o Ítalo Ferreira batendo o Hansi Bukian, né, 12,50 contra 11,86. Hansi, infelizmente, perdendo cedo, mas surfou muito na bateria do primeiro round. Era um cara que a gente tem grandes expectativas na direita, mas você vê, perdeu para o Ítalo Ferreira, que é líder do ranking, foi finalista. O Crosby Colapinto bateu o Morgan Cibrick bem. A gente teve o Caule Vasti batendo o Filipinho. Essa foi uma bateria que doeu. Eu achei que teve uma onda do Felipe que poderia ter sido escorada um pouco mais alto. Agora eu não vou me lembrar se foi o 7,5 agora ou foi o 637, mas acho que foi o 7,5, que eu achei que tinha sido na casa dos 8 pontos e daria a vitória para o Felipe Toledo. Então eu vi até que depois de uns dias o Felipe chegou a repostar essa onda, então acho que ele subliminarmente, indiretamente quis dizer que ele achou que ele foi under-escorado, né, escorado para baixo. Eu concordo com isso, não acho que foi uma roubalheira, mas eu acho que foi um zero pica ali que contou, acabou que o Carivasti ganhou. Enfim, uma derrota doída pro Felipe, que, puta, a gente achou que ele fosse passar o trator nesse evento, manter a hegemonia, já venceu aí, já foi vice roubado, vamos falar a verdade, pro Grife. Mas acho que ele via pro título nesse campeonato, acho que foi muito frustrante para ele, porque é uma perna que é importante para ele, né? É uma onda que sempre compôs a campanha de disputa de título mundial dele. Então isso é meio frustrante. Né? O que eu estava falando do Ethan, por exemplo, é a mesma coisa. É um cara que na direita o cara se garante demais. Então
ele coloca uma etapa como essa, uma parte muito que ele conta demais para a campanha dele de título mundial. O Gabriel e o Ítalo, por exemplo, já não. Não que eles não contem para a campanha de título, eles contam tudo, mas eu digo, eles estão de backside. Então, porra, o cara fazer uma semifinal, maravilhoso. O cara chegar na final, puta, excepcional. Quartas, excelente. Então, é diferente. Não tô falando de potencial de vencer, lógico que eles têm, mas eu tô falando assim, entendeu? Você trabalha, pô, na esquerda é minha onda principal, mas, pô, se eu conseguir um resultado na direita também, maravilhoso, entendeu? Então acho que isso que é interessante, né? Pro Felipe realmente foi uma pena, cara. O João venceu o Jorge Pittar, 11,50 contra 11. Eu achei uma vitória importante pro João. Principalmente para mostrar o surfista que ele é, né? O João é um surfista excepcional, já venceu a etapa do circuito, pode estar em disputa de título mundial sempre, mas não está no melhor ano dele. Eu acho que o George, na contramão, está no melhor ano da história para ele, né? Apesar de ter tido poucas experiências, né? Não está tanto tempo no circuito, mas em comparação, entendeu? Então é bom vencer um cara que venceu um evento, que tá ali mais no topo para dar aquela marcada. Então achei que isso foi importante de verdade assim pro João. Cara, vem para Saquarema, vem para casa agora, então é pôr a cabeça no lugar. Vem as etapas de onda, né? Além da casa dele, vem as etapas de onda mais pesada, então acho que isso favorece muito o João. Ele pode realmente conseguir dar um salto aí no circuito. E eu sei que é a esperança de muitos surfistas, né? A gente teve o Jack Robinson batendo o Cole Rauschman, tivemos o Beryl Mameia batendo o Conor O'Leary e o Alan Cleland batendo o Griffin Colapinto, que vitória do Alan Cleland. Depois a gente teve do outro lado já o Callum Robinson batendo o Leon Bryan, que fez uma interferência. Tivemos o Kanoe Igarashi batendo Eli Heinemann, uma bateria super apertada. O Kanoa, venceu por uma vantagem aí de 50 décimos. Então, assim, de 5 décimos, desculpe. 50 décimos foi ótimo. Enfim. Depois a gente teve o Marco Mion batendo Iago Dora. Essa bateria doeu também, né? Doeu pra caramba, mas o Marco é foda. E foi no Zero Picas, foi no detalhe. Depois vocês me mandam aí o que vocês acharam dessa bateria, mas eu achei que o Marco levou. Bateria apertada aí pro Iago, eu sei que ficou um gostinho. O Iago queria vencer depois de ter perdido pro John John naquela ocasião. Mas eu acho que tá ótimo, cara. Não perdeu de cara. Eu acho que só não perder de cara já é importante, mas dói, né? E o Leonardo que ganhou do Samuel Pupo numa bateria que eu achei que o Samuel poderia ter vencido. Foi 15,50 para o Leonardo contra 14,27. Não que ele poderia ter vencido. Teve uma onda do Samuel, que foi aquela que ele deu a tijolada na junção 360, que se fosse o Danny Reynolds eles iam ter dado um 10. Mas para mim foi uma das melhores batidas de frontside em junção que eu já vi na minha vida. Assim, nunca vi nada igual. Uma bomba. Bateu com tudo, teve projeção, veio junto com o lip, explodiu, girou 3,6. Foi uma obra de arte aquilo. Foi uma coisa assim excepcional. Amei aquela manobra. Para mim está entre algumas das melhores do ano. E eu acho que a onda poderia ter sido pontuada mais alto. Então, que seria ali o 8,60. Eu achei que era uma onda para estar na casa dos 9 pontos, até 9 e pouco, pelo grau de dificuldade de fazer aquilo numa junção. Cara, é muito difícil fazer aquilo. E eu me lembrei muito daquela onda em Haleiwa. Foi Haleiwa ou foi Sunset do Danny Reynolds. Então ficou muito marcado aquilo na minha mente. Então eu achei que poderiam ter dado sim uma nota mais alta. Mas enfim, no final o Leonardo Fioravanti pegou o 7,33. Teve as duas melhores notas da bateria, porque o Samuel tinha só o 5,67. O Léo tinha um 8,17 e fez um 7,33. Então foi o surfista melhor da bateria. Eu acho que o Léo venceu sim essa bateria. Só achei que mesmo o Léo venceria de qualquer jeito. Eu só achei que a nota do Samuel poderia ter sido um pouquinho mais alta. Foi isso que eu achei. Enfim, mas Samuel surfando demais. Acho que foi uma derrota que passou depois que ele viu que o Léo também venceu o evento. Aí a gente teve o Ítalo batendo o Crosby Colapinto. Essa foi uma bateria que o Crosby era o favorito para muitos, mas o Ítalo é foda. 12,50 contra 11. Uma vitória com uma vantagem significativa, falando de direita. Caule Vast batendo o chumbinho. Essa o Caule realmente passou o João bem. Surfou muito bem, foi competente ali, se encontrou. O João infelizmente não se encontrou.
12,76 contra 10,76, mas é isso, show, não perdeu de cara, tem que compondo e daqui a pouco, cara, uma hora se acerta. Gabriel surfando muito, batendo o Jack Robinson, essa foi maravilhosa, né? Aquela que dá aquele gostinho, oh, beleza, né? Mande a QT Fabene, aqueles... Mas tipo, porra, cara, é impressionante, cara. O Gabriel destruiu o Jack, acho que ele gosta disso, que ele sabe que o Jack fica puto, então, mano, ele desceu o cacete nele. Eu achei legal também, porque mas tá tudo dando errado pro Jack, né? Então, esse não tá o ano dele mesmo. Não quer dizer que ele não possa vencer 3 etapas. A gente sabe do potencial dele, mas quebrou punish em bateria. Tá tudo meio tal. A atmosfera tá meio bagunçada ali. Mas, cara, eu fiquei muito contente com a vitória do Gabriel. 13,34 contra 7,87. E depois a gente teve o Alan Clean de animal batendo o Baron Mamea 12,80 contra 10,26. Melhor resultado do Alan Clean na sua história dentro do WCT, então uma quarta de final. Enfrentar o Gabriel Medina de novo, mas pelo menos ele parou de enfrentar o Gabriel Medina nos rounds iniciais, né, que ele perdeu umas 3 vezes para o Gabriel e conseguiu passar uma bateria nesse ano que estava muito difícil para ele. Aí a gente teve nas quartas de finais o Kanoe Igarashi vencendo o Callum Robinson. O Kanoa surfou demais essa bateria, 14,67 contra 13,27. Depois vamos olhar o nível de composição das ondas do Kanoa, né, cara? Ele tem uma precisão e como ele encaixa cada manobra, ele pensa em cada manobra que ele vai dar, tudo tem uma lógica, um repertório. Incrível. Depois assistam que é uma aula de competição. Tivemos outra quarta de final, o Leonardo Fioravante batendo o Marco Miot. Marco incrível. Cara, começou já mandando 2 aéreos na mesma onda, um full rotation, que não foi um super full rotation na primeira manobra, numa onda menor, e depois mandando ali um aéreo rodando na junção. Depois veio com o alley-oop, assim, surfando muito, cara, o Marco. Mas o Léo esperou as ondas da série, essa foi uma característica do surf dele. Tem sido em várias etapas, mas nessa principalmente, de ter paciência e esperar as melhores ondas, e quando as ondas vieram, ele surfou demais, então foi 15,93 contra 13. Ficou uma diferença, se o Marco ainda é muito jovem, vai crescer, vai amadurecer o surf dele ainda, né? Vai ficar muito perigoso, é um cara que pode sim ser campeão mundial algum dia, tem muito surf. Mas o Léo é isso, a experiência, né, faz diferença, então conseguiu se colocar muito bem na bateria. Nossa, estava afundado aqui. É. Mas assim, sensacional, incrível, o Léo se foi demais. E do outro lado a gente teve o Ítalo Ferreira batendo o Caule Vast, uma bateria com pontuações baixas, desculpe, um momento difícil do mar, mais 10,67 contra 8,83 na bateria de Goofy Footers ali, Ítalo mantendo ali a sua hegemonia. Os 2 campeões olímpicos, né? Até hoje, os 2 únicos campeões olímpicos, né? Ítalo no Japão e no Tahiti, o Caule Vast. E na última quarta de final nós tivemos o Medina batendo o Alan Clean de aquela bateria que eu falei para vocês que praticamente não teve onda, e aí pararam também o evento, que eu achei bastante correto, não tinha realmente condições de dar continuidade no campeonato. Aí a gente teve a semifinal, foi o Kanoe Igarashi contra o Leonardo Fioravante, o Léo foi superior, bateria de grandes amigos aí, como eu disse para vocês desde o começo do episódio, então foi muito legal, acho que essa coroação, Kanoe em busca de mais uma vitória, Léo em busca de mais uma final, né, ainda não sem vitória, mas assim, acho que tudo isso foi construindo, vencer o Samuel, sabe, vencer o Matheus, tudo isso foi levando o Léo para o caminho da vitória. A gente teve aquela semifinal incrível que eu falei para vocês, 14,70 contra 14,17. Ítalo Ferreira batendo o Gabriel Medina, excepcional. E na final não teve jeito, o Leonardo encaixado na vala, encaixado no pico, quebrou. 15,33 contra 10,90. Para o Ítalo um puta resultado, se mantendo no topo do ranking, e pro Léo incrível. No feminino, a gente já teve aquilo que eu falei, né? Então, tivemos, Erin Brooks perdeu de cara, a própria Tia Zembroski perdeu de cara para Tyler, então a gente não teve uma performance tão boa assim da nova geração, como eu disse para vocês. É claro, a gente teve a Gabriela Bryan surfando muito bem, fazendo quarta de final, chegando até as semis. Tivemos a Molly também fazendo semifinal, a Luana, né, foi até as quartas, mas a gente viu que a velha guarda aí tá ganhando fôlego. O que surpreendeu mais foi a Stephanie Gilmore não ter conseguido ir tão longe, que a gente tinha grandes expectativas. A Caitlin Simmons também
surfou muito, mas como eu disse, a Tyler, cara, deu uma aula de surf ali, de power surf para ela. Kate estava ali com uma joelheira, não sei se está com algum probleminha no joelho, enfim. Depois vamos ver, mas está surfando de Sharpai, começando o trabalho com o shaper novo, acho que vai se acostumando também e podem vencer. E eu vou falar do ranking para vocês, cara. O ranking, se a gente for olhar, elas não estão tão distantes, porque o masculino está o seguinte, falando para vocês primeiro. Então a gente tem o Ítalo em primeiro com 30.525 pontos, Gabriel em segundo com 26.610 pontos, subiu uma colocação, está em segundo. Leonardo Fioravante subiu 6 colocações, está em terceiro com 26.130 pontos. Então o Ítalo aí abrindo uma vantagem para o segundo e para o terceiro, né, de quase 3.000 pontos por aí. Aí a gente tem o Iago Dora estacionado em quarto com 22.950. Miguel Pupo caiu 3 colocações, está em quinto com 22.385 pontos. Esse foi o pior resultado do Miguel, tá? Essa 17ª colocação nessa temporada. Antes disso, o pior resultado dele tinha sido só a 9ª colocação. Então esse é o descarte do Miguel. Isso vai contar muito porque tem um descarte para essa virada agora, depois que a gente vai para a segunda etapa do circuito, que são aquelas 2 etapas que eu comentei com vocês. Samuel na 6ª colocação, subiu uma colocação, está com 19.895. Os gringos estão loucos por quê? Ítalo, Gabriel, aí a gente tem o Iago e o Miguel. Então 4 brasileiros no top 5. Aí a gente tem ainda o Samuel em sexto, né? Então a gente tem 5 brasileiros dentro dos top 10. Metade do top 10 é brasileiro e o top 5 tem um europeu ali no meio. Então os australianos também ficam putos, todo mundo quer isso. Os europeus também estão chegando junto. Então, parar de achar que é dono do surf, porque tem outros países também chegando, outras nacionalidades, e só vai piorar, porque a gente tem o George Pitar está em sétimo, caiu 2 colocações, Canoa subiu 5, japonês, está já em oitavo, então está chegando lá. O Ethan caiu para nono, caiu 3 colocações, né? O Griff caiu 2, está em décimo. Leon O'Brien está parado lá, e a gente tem o Filipinho em 12º, caiu 2 colocações, está com 16.150 pontos. Se ele vencer no Brasil, ele pula lá para os 26. Marco Mion em 13º, subiu uma colocação. Jack Robinson, com esse resultado dele, que foi uma 9ª colocação, ele subiu uma posição, está em 14º. Então está se mantendo ali, pelo menos na zona de sobrevivência do circuito. Aí a gente vai ter, lá na 23ª colocação, o João, que com essa 9ª colocação, olha como é importante, o segundo nono dele nesse ano, depois ele teve 3 17º, né? Ele subiu 4 colocações, está em 23º, o Alejo caiu 4, está em 24º, mas eles estão empatados em 9.640 pontos, junto também ali com o Jake Marshall. Aí a gente tem o Matheus, que caiu 3 colocações, está em 28º, ele que teve ali na Gold Coast uma 5ª colocação, mas como ele veio lá de baixo, ele já teve um 33º lugar, e ele soma também mais 3 17º. Então, vem para o Brasil em busca de bons resultados aí. Esse é o ranking como tá. No feminino, deu uma mexida legal, porque a gente teve a Gabriela Bryan se mantendo na primeira colocação, está com 30.320 pontos, teve um resultado excelente, com o 3º lugar agora nessa etapa, que a manteve lá, mas a Carissa já subiu 4 colocações, está em segundo com 28.745. Então a gente está falando de 1.000 e poucos pontos aí de diferença entre as duas. Carissa já na bota ali, querendo a laica amarela. A Mori está estacionada em terceiro, com 28.120. Está muito bem, né? Uma 3ª colocação também. Está parada ali, mas ainda não venceu uma etapa. Mas a gente sabe que para vencer título mundial, às vezes não precisa vencer etapa. Basta chegar com chance e fazer valer na hora H. A gente sabe que a Mori é capaz disso. A gente tem a Luana na 4ª colocação, que caiu 2 colocações. Ela estava lá em segundo. Está com 27.090. Mas muito bem posicionada, porque na 5ª colocação está a Lake Peters, que caiu uma colocação, mas a Lake está com 23.490. Então tem uma diferença significativa aí, de praticamente, a gente está falando de uns 5.000 pontos, por aí, 4.000 pontos de diferença, né, da Luana, que está ali no 4º lugar, para quem está em 5º. Né? Aí a gente tem a Caitlyn, por exemplo, que está em 7º, Caroline está em 8º, subiu algumas colocações, 3 colocações nessa etapa, e a Thalia subiu 5. Mas vamos lembrar que a Thalia ficou uma etapa fora, que ela perdeu de cara porque ela não competiu. Então perdeu 1.000 pontos nessa jogada, né? Então estão se recuperando. Stephanie está lá em 12º, caiu 2, enfim.
Vamos ver como é que vai se desdobrar. Bora falar agora, então. Bom, em síntese, cara, um campeonato incrível, altas ondas. El Salvador também mostrou altas ondas no campeonato, que eu achei que para eles foi muito legal. A infraestrutura é sensacional e é uma etapa que veio para ficar. Eu acho que agrega muito para o circuito, balança um pouco. Acho que falta realmente. A gente veio do. Olha que legal, viemos de uma esquerda e fomos para uma direita, né? Agora tomara que, né, que Itaúna ali que quebrem mais as esquerdas para a gente ter uma esquerda também nesse meio de caminho de novo, sabe? A gente ter esse equilíbrio no circuito, então que é muito legal e um resultado excepcional. Desculpa, gente, para o Léo e para Carissa também, mas para o Leonardo Fioravante eu fiquei muito contente, não só pela minha descendência, mas cara, pelo surf mesmo, assim, muito legal quando a gente vê um atleta novo ganhar, e a gente sabe o que é essa espera, você esperar tantos anos, aí conquistar, e o seu atleta vencer um título, nossa, muda a vida do surf, e na Itália ele deve estar bombando, porque os caras, sabe, desacreditado com a Copa, o cara vai e ganha um campeonato de surf, um cara de Roma ainda, epicentro do país, né? Então acho que isso é muito legal, vai mexer com muita coisa, sensacional com o surf italiano. Com certeza, não duvido, em breve a gente vê uma piscina de onda na Itália. Não duvido mesmo, porque o interesse vai aumentar cada vez mais, se é que já não tem um projeto assim. Mas enfim, bem interessante, bacana isso aí. Bom, vamos pro Fantasiando, vamos falar do que interessa para alguns de vocês. Bom, Fantasy tá o seguinte, vamos falar aí dos resultados. Difícil, porra, Filipinho caiu cedo, Ethan caiu cedo, Griff caiu cedo, Jack caiu cedo, Samuel caiu cedo, Matheus caiu cedo, João caiu cedo, enfim. Mas nós tivemos atletas que a gente esperava que pudessem de fato aparecer nesse meio de caminho. Vamos falar a verdade, né? A gente sabia que o Gabriel poderia ir longe, a gente tinha essa noção, vamos falar a verdade que Gabriel, Ítalo, o que a gente não imaginava para alguns seria, no caso, o Leonardo Fioravante chegar a ser campeão, mas a Carissa, para quem está chegando agora, pode ter certeza que é sempre bom colocar nas etapas aí. Queria agradecer a todos aí que estão participando do podcast e também do Fantasiando, é muito legal. Vai ter premiação, cabe mais gente, tem 130 membros aí, pô, vamos encher mais aí, por favor. Mas vamos lá, ó. Nessa etapa, quem ficou em primeiro foi o Suazos, com 710,04 pontos. Parabéns aí, Suazos, é isso. Depois manda alô ali no Vamos Falar de Surf. Parabéns pela vitória. Etapa dificílima, muito difícil. DG Surfboards em segundo, 656,72. Então a gente viu que a vantagem do Suazos foi relativamente alta. A gente tem o Lip Tickler com 626,04 na terceira colocação. O Atio em quarto com 622,05 pontos. E o Free Palestine em quinto lugar com 613,87 pontos, cara. Então, parabéns aos Suazos, a todos vocês aí que fizeram Final Five. Lembrem-se, não tem senha para participar, chama a galera. Tem premiação, vai ter boné do Orinonautas, tem o Leste da Bullies, vai ter camiseta, vai ter outras coisas aí também. Agora vamos pro overall, que é o que importa, né? Vamos ver quem que vai ser o campeão. Se fosse nesse momento, quem venceria o Fantasiando. Olha, o Marcelo Vieira está na primeira colocação com 2.995,58 pontos. A gente tem o Abraão, o grande Abraão, com segundo lugar aí, 2.950,67. Para vocês verem, ó, o Abraão e o Marcelo, né? O Abraão não conseguiu ainda uma vitória numa etapa do Fantasiando esse ano, mas a consistência dos resultados o levou a essa segunda colocação. A gente vê o Marcelo também chegar lá na combinação de resultados. Então é para vocês verem que não necessariamente você precisa vencer todas essas etapas, né? Você precisa ter bons posicionamentos, fazer boas escolhas, montar bons times. Então, essa é a chave. Surfcore está ali em terceiro, com 2.934,54. O DG Surfboards, com esse resultado, subiu, está na quarta colocação, com 2.910,12. E fechando aí os top 5, a gente tem o Wave Selectors ali, com 2.852,08. Ó, Flavião, que é a galera, que é o Flávio que doou o Leste e tudo mais, que doou pra galera aí, pra todos nós, tá lá na sexta colocação. Mas Flávio não vai ter tapetão não, hein? Tô brincando, o Flávio já foi campeão do Fantasiando aqui, numa das temporadas mais disputadas do Fantasiando, diga-se de passagem.
Já tivemos Duca Pantaleão, tivemos o Sling Farpado, tivemos o Bozó, uma galera aí, enfim. Bom, vamos nessa. Então, parabéns a todos vocês. Queria agradecer a todo mundo que participa. Pô, chama a galera, vamos aumentar cada vez mais. É uma disputa sadia, não é bet, não é nada. Então, é o maior prazer fazer isso aqui. E para montar o time para a próxima etapa, Rio, cara, é para encher de brasileiro, mas precisa pensar, né? A gente pode ter a onda surf na barrinha, que é tubo de direita correndo animal, mas predominantemente a gente está falando de Itaúna, então a gente está falando das esquerdas, né, das ondas correndo ali, abrindo, cara, concessões para manobra, sessão para aéreo. A gente já viu vitória de backside do Felipe, já vimos vitória de frontside do Felipe, desculpe, do Iago, já vimos vitória do Medina no QS, já vimos vitória do Iago no QS, já vimos vitória do Adriano de Souza de backside, já vimos vitória de tudo quanto é gente, até Mitch Coleboni já venceu essa etapa, enfim, quando era QS. Cara, é uma etapa difícil, muito disputada, a torcida pesa para o nosso lado, isso que é positivo para nós, né? Mas enfim, eu acho que tem tudo para ser um evento incrível para a gente se consolidar ainda mais no topo do ranking. Mas pensem bem nos times de vocês. Essas etapas têm mostrado, e a gente vê esses novos atletas também ascendendo a vencer título. A gente tem que ficar muito atento com quem a gente coloca, porque às vezes tem atletas que a gente nem cogita tanto, né? O Leonardo Fioravante é sempre um cara bom para se ter no time, mas ele vencer etapa era uma coisa distante, agora já não é mais. A gente vê o Canoa voltando a render porque a gente sabe do que ele é capaz. E a gente vê outros caras que a gente se acostumou a colocar no time porque estavam numa boa fase, como o Jack, como o Griff, o próprio Ethan, e que venceu a etapa esse ano, mas digo, que a gente se acostuma às vezes a colocar e põe de cara que o cara não rende tanto, né? Caitlyn, enfim, ter atenção nesses detalhes aí. A própria Steph, a gente sempre põe, porra, Steph é a rainha, você vai lá e põe ela toma um pau e perde na primeira. Então tem que ficar bem atento aí na hora de mudar o time, faz parte. Então só para falar para vocês, olha, a gente está muito próximo, dia 19 de junho, praticamente daqui a 3 dias, para quem estiver ouvindo o podcast no dia que vai sair, que é no dia 15, a gente já vai ter o início do evento, já saiu o hit draw, a gente vai ter a decisão, eu acho que vem o Wesley Dantas aí como wildcard, que vai ser perigosíssimo nesse campeonato, tô louco para vê-lo competindo com a galera do CT, lembrando que ele foi o campeão da WSL South America, então é um dos atletas que vão disputar a vaga no Challenger Series, acho que vai dar muito trabalho, né? Irmão do Igor Dantas, enfim, é stop do WCT, é um cara que vem forte. O circuito está muito disputado, né, cara? Se a gente pensar, a gente tem chances de ter, sim, com certeza, um brasileiro campeão mundial, né? Temos essas chances, mas qual? Ainda não está claro, né? Ítalo está lá no topo. No feminino, a gente tinha uma expectativa da nova geração, né? Mas a gente está vendo que talvez seja um ano da Carissa voltar da onde ela tinha largado lá atrás, né? E ser hexacampeã mundial. Então tá se desenhando isso daí, dá uma ducha de água fria na nova geração. Então tá muito interessante o circuito, que momento da gente acompanhar. E vamos valorizar os nossos surfistas, o nosso surf e o bom surf, né? O bom surf tem que ser valorizado, os fundamentos são importantes, então a gente tem que realmente levar isso a sério. Então vamos para cima. Queria agradecer a audiência de vocês, é um prazer fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos ver se eu faço um pré-evento aí antes do Rio. Tá mais difícil, eu tenho feito os pós, mas quem sabe aí eu consigo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Não esquece de seguir o @Vamos Falar de Surf. Pô, tem no Instagram, tem no TikTok, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, Google Podcast, tem no YouTube. No YouTube tem as playlists de filme de surf, de entrevistas, de tudo. No Spotify tem a playlist de música, que é Vamos Falar de Surf, é a playlist. Tem a playlist que chama escrito mesmo, filmes de surf. Tem várias músicas que tem filmes de surf. Veio uma novidade legal de um quadro, mais ou menos, que eu vou fazer um especial para falar com vocês aí, de um tema que está muito ligado à vida dos surfistas. Acho que vocês vão gostar. Quer dizer, espero que vocês gostem. E é isso. Beleza? Chega de falar, já falei pra cacete hoje. Tá bom? Então a gente se vê no próximo. E é nóis. Aloha, até mais. Show.